ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, Danilo Corsi. E no episódio de hoje vou contar algo que não se fala muito: coleções editoriais. E neste caso é a história de como uma ideia simples de uma editora paulista virou um dos maiores fenômenos literários do Brasil, formando uma geração de pequenos leitores e moldando uma nova literatura infanto-juvenil no país. Vamos contar a história da coleção Vagalume, com seus clássicos literários inesquecíveis, pelo menos pra gente, que viveu nos anos 80 e 90. Mas antes vamos dar uma passada no nosso departamento de publicidade para falar sobre o nosso patrocinador MOR, o Drinco. Que vinho o Drinco mandou pra gente hoje, Danilo? O vinho de hoje é o Velvet Collection Stefan Paul Winemaker Malbec 2022. Um vinho argentino feito com as uvas Malbec, que está por menos de R$90 lá no Drinco. Ele é um vinho produzido com as uvas colhidas em altas altitudes, o que resulta num tinto equilibrado que combina com churrascos, molhos vermelhos e queijos azuis. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. A série Vagalume completa 50 anos em 2023. Títulos como Éramos Seis, O Mistério dos Cinco Estrelas e Um Cadáver que Ouve Rádio fazem parte da coleção de livros que marcou gerações e segue estimulando novos leitores. Bem, para começar, Danilo, qual a sua relação com a coleção Vagalume? Acho que eu li, se eu não li tudo, eu li quase tudo, assim, quando eu era um molequito, assim, era, tipo, sempre ia na biblioteca e pegava um atrás do outro. Ah, então você é um fã da coleção Vagalume. Bastante. Bem, a minha história começou com o livro Um Cadáver Ouve Rádio. Esse era um livro do meu irmão, do qual eu sempre ouvia falar, na verdade, porque ele estava lendo e ficava comentando. E eu até tenho um virum-dum, porque antes eu achava que era um cadáver ou ver rádio. E eu sei lá o que era ver rádio na minha cabeça, tipo de 9, 10 anos de idade. E foi o primeiro que eu li da coleção, pelo qual eu já me apaixonei e comecei a procurar todos. Os meus favoritos são O Cadáver, O Escaravelho do Diabo, O Mistério dos Cinco Estrelas e O Caso da Borboleta Tíria. Acho que O Mistério dos Cinco Estrelas é o meu favorito. É, muito bom. Marcos Rey. Que também escreveu muita putaria. O Marcos Rey? É. Depois de... Não, esse não é o tema do episódio de hoje. Mas fica a dica. Mas agora é a história da coleção mesmo. A coleção Vagalume é uma série de livros infanto-juvenis brasileiras, lançada em janeiro de 1973 pela editora Ática. Ela foi criada para incentivar o gosto pela leitura em jovens, oferecendo histórias emocionais e cheias de ação, com linguagem simples e direta, além de ilustrações que não eram migueladas, tinha muita ilustração. A coleção teve um impacto significativo na literatura brasileira, vendendo milhões de exemplares e formando gerações de leitores. E a coleção Vagalume ela é atribuída principalmente ao editor Jiro Takahashi, que é um dos editores mais importantes do Brasil e que foi fundamental na concepção e desenvolvimento da série. Ele atuou como editor da Vagalume entre 73 e 1984, 11 anos aí, e foi também um dos idealizadores do projeto. Takahashi desempenhou um papel crucial na definição do estilo e do conteúdo da coleção, incentivando autores a criar histórias cativantes que capturassem o interesse dos jovens leitores desde as primeiras páginas. Basicamente, fazer uma literatura infanto-juvenil um pouco mais jovem, né? Porque a gente antes tinha que ler os livros clássicos, só clássicos. Sim, e ainda não tinha bem definido isso aí, que agora chama Young Adults, né? A literatura. É, então. A nossa ex-professora do curso de produção editorial, a Samira Youssef, também dizia ter sido uma das responsáveis pela criação da coleção. Mas eu não achei nenhum dado que comprovasse. Ela, de fato, trabalhava na Ática nesse período, mas não posso afirmar nem negar. O que você acha, Danilo? Eu vou me abster de comentar sobre a Samira. Mas eu achei importante falar da Samira aqui. Tá bom. Aliás, aqui vale um parênteses para dizer que o Jiro Takahashi é uma lenda viva do mercado editorial brasileiro e está atuante até hoje. Além da Vagalume, ele também criou o Para Gostar de Ler, em 1977, que se der tempo eu dou uma pincelada aqui nesse episódio. E também é um cara que formou muitos editores e continua formando muitos editores até hoje, assim, tipo, a gente tem que tirar o chapéu pro cara, porque ele é, tipo, o editor dos editores. Bem, mas o começo. A Vagalume começou com títulos já publicados anteriormente, como A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, que vendeu mais de 3 milhões de exemplares. Então, primeiro publicaram livros já lançados, né?
mas agora no formato da Vagalume, e depois, já entre o final dos anos 70 e começo dos anos 80, a Ática começou a contratar autores para produzir essas obras inéditas para a Vagalume, por conta do sucesso da coleção. A coleção inclui uma lista extensa de livros. Pela minha pesquisa, ela inclui pelo menos 106 livros que foram publicados entre 1973 e 2021. O primeiro livro, como eu citei, foi o mais vendido de todos, A Ilha Perdida, que teve até 5 milhões de livros exemplares vendidos. Eu li 3 milhões e li 5 milhões para A Ilha Perdida. Na lista dos livros mais famosos, além da Ilha Perdida, estão O Escaravelho do Diabo, de Lúcia Machado de Almeida, um dos mais populares da série, lançados originalmente em 1956 no formato folhetim. No livro, Alberto investiga uma série de assassinatos em sua cidade, onde vítimas, todas ruivas, recebem um escaravelho antes de morrer. Com a ajuda do inspetor Pimentel, ele busca desvendar o mistério por trás desses crimes. Você leu O Escaravelho do Diabo? Sim, e sempre me perguntei de onde apareciam tantas ruivas. No Brasil, Em São Paulo e Minas Gerais também, eu acho que também tinha. Em 2016 foi lançado um filme dirigido por Carlos Milani, que mantém a essência do livro, mas rejuvenesce um pouco o Alberto para atrair o público jovem, explorando a nostalgia dos leitores da série Vagalume. As filmagens ocorreram em várias cidades do interior de São Paulo e capturaram a atmosfera sombria e suspense da trama original. Eu assisti faz um tempinho e é ok. Você assistiu? Não vi, não. Mas você gostou do livro? Sim. Eu gostava muito, era um dos meus favoritos. A capa era ótima também. Tinha um escaravelhão, né? O segundo que entrou na lista dos mais populares é A Turma da Rua 15, de Marçal Aquino. Esse eu não li. Você leu, Danilo? Não me lembro. Acho que não. Bem, aqui vai a sinopse. Em julho de 1969, enquanto o mundo assiste à chegada dos astronautas à Lua, um grupo de amigos da Rua 15 enfrenta um mistério mais próximo, o desaparecimento de Marcão, o irmão mais velho de Serginho. Sem esperar pela polícia, Pedro Ricardo, Tigre, André, Renato e Serginho decidem investigar por conta própria. Eles descobrem uma casa suspeita na vizinhança, ocupada por um homem com uma cicatriz no rosto, conhecido como Cicatriz. Ao invadir a casa, a turma se envolve numa perigosa aventura, enfrentando uma quadrilha e descobrindo segredos. Eu até fiquei com vontade de ler, de bobeira, mas eu não li esse. Você leu? Acho que não, assim, mas assim, eu li muita coisa, não lembro de todos. Bem, agora eu preciso também contar um pouquinho da relação do Marcos Reis com a coleção Vagalume para poder falar do próximo livro, que é O Mistério do Hotel 5 Estrelas. O Marcos Reis, como era conhecido o Sr. Edmundo Nonato na literatura, foi um dos mais importantes escritores de literatura infantil e juvenil do Brasil, conhecido por suas histórias envolventes e cheias de suspense. Ele escreveu mais de 50 livros, incluindo romances, contos e peças de teatro, e vendeu mais de 5 milhões de exemplares. Seus livros geralmente exploram temas do cotidiano dos jovens, como amizade, amor e aventuras, com um toque de mistério. Além da sua contribuição literária, o Marcos Reis também trabalhou como roteirista de televisão e foi premiado com o prêmio Jabuti e o troféu Juca Pato. Aliás, como roteirista, ele adaptou Memórias de um Gigolô, livro próprio, e fez episódios do Vila Sésamo e do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele escreveu, só da coleção Vagalume, 16 livros. O mais famoso foi O Mistério do Hotel 5 Estrelas, que conta a história de Léo, um jovem mensageiro do luxuoso hotel Emperor Park. E aí o Léo descobre um corpo sem vida em um dos quartos. E apesar de suas tentativas de alertar a polícia, ninguém parece acreditar em sua história. Determinado a resolver o mistério por conta própria, Léo se envolve cada vez mais nas investigações, enfrentando diversos obstáculos e perigos. O enredo se desenvolve em meio a reviravoltas que prendem a atenção do leitor, enquanto Léo descobre que o hotel esconde segredos que vão muito além do que ele imaginava. Você gostou do Hotel 5 Estrelas, né? Sim, Porque é o seu favorito. Além do livro, o Marcos Reis escreveu da coleção O Rapto do Menino de Ouro, Bom. Um Cadáver Ouve Rádio, Bom. Sozinha no Mundo, Médio. Dinheiro do Céu, Médio. Bem-vindos ao Rio, Não me lembro. Enigma da Televisão, Bom. Garra de Campeão, Não lembro desse. Quem Manda Já Morreu, Também não lembro. Corrida Infernal, Não lembro. A Rota do Perigo. Também não. É porque esses já são da década de 90, acho que já estava grande para a coleção Vagalume. Um Rosto do Computador, 12 Horas de Terror, O Diabo no Porta-Malas e o último foi em 1997, que foi Gincana da Morte. E mais, ele também escreveu mais um livro da coleção Júnior da Vagalume, que era tipo uma derivação para crianças mais jovens. Eu diria que além do Mistério dos 5 Estrelas, Um Cadáver Ouve Rádio e O Rapto do Menino de Ouro são os mais famosos, você concorda? Acho que sim, acho que desses todos. Eu acho que a Sozinha no Mundo também é bem grande, assim. Foi bastante famoso, mas eu não gostei muito do livro. Eu lembro até o Enigma da Televisão, depois eu não lembro mais nada também. Mas vamos lá.
E para quem ficou curioso, um cadáver ouve rádio, né, tem a seguinte sinopse. Em um prédio abandonado, um corpo é encontrado com um rádio ligado, iniciando uma investigação que mistura suspense e humor. A trama explora a busca pelo assassino e o significado do rádio na cena do crime, criando uma história envolvente e cheia de reviravoltas. Aí, partimos para um grandessíssimo sucesso da coleção Vagalume, que foi o Éramos Seis, de Maria José Dupré. Lembrando que Ilha Perdida é o título mais vendido da coleção, e o primeiro também, né? E a Maria José Dupré era uma mulher que era um portento na literatura infanto-juvenil. Além de A Ilha Perdida e Éramos Seis, que acabou virando novela do SBT, ela ainda escreveu sagas do Cachorrinho Samba, que não estão no Vagalume. Você lembra da saga do Cachorrinho Samba? Sim. Samba na floresta, samba em todos os lugares. E olha a sinopse do Éramos Seis. Éramos Seis narra a vida de uma família brasileira de classe média, os Laurindo, composta por 6 irmãos e seus pais. A história acompanha lutas e desafios enfrentados pela família em meio a mudanças sociais e econômicas do Brasil. O livro explora temas como amor, sacrifício e superação, retratando a vida cotidiana e as relações familiares de forma emocionante e atemporal. Você leu Éramos Seis? Li. Eu não li Éramos Seis. Eu li, não é legal. Eu sempre tive um preconceito com esse livro, não sei porquê. Chatão. Então, eu li Ilha Perdida, mas eu nunca li o Éramos Seis. E depois eu vi a novela e eu acho que eu fiquei com mais preconceito ainda com relação a esse livro. Mas você foi ver novela no SBT também, né? Pelo amor. Eu não vi a novela, eu só vi que ia ter uma novela. Ah, tá. Entendi que você tinha visto a novela. Não, nunca assisti. Vocês assistiram Éramos Seis, a novela do SBT? Outro título destacado da coleção é O Açúcar Amargo, que conta a história de Marta, uma cortadora de cana. Ele trata dos boia-frias, de empoderamento feminino e de luta de classes, então virou um clássico escolar. Que agora deve ter proibido se pá, né, com essa onda conservadora, que fala de livro de boia-fria. Sem partido. Outro livro que é bem considerado é o Deu a Louca no Tempo, de Marcelo Duarte, que já é de 2015 e eu não li. Você leu? Não. Não. Aí eu já passei da fase de ler. Mas eu gostei da sinopse. A história segue Rodrigo e seus amigos Fefe e Hugo, que criam um invento para a feira de ciências da escola, usando um secador de cabelo quebrado. Eles transformam o secador em uma máquina que projeta slides sobre grandes personagens da história, como Napoleão e Cleópatra. No entanto, após um raio atingir a máquina, ela começa a trazer essas figuras para o presente, causando uma série de confusões e aventuras. Os amigos precisam encontrar uma maneira de reverter o efeito e trazer as pessoas de volta à sua época original. Eu achei divertido. Parece legal. Eu achei bem divertido mesmo. Bem, e vou falar aqui sobre mais 2 sucessos da coleção. Os Meninos Sem Pátria, de Luiz Pontel, que é o mesmo autor do Açúcar Amargo, e que também deve estar passando por maus bocados nos últimos anos, porque segue a sinopse. Meninos Sem Pátria é um romance que narra a história de uma família brasileira que precisa fugir do Brasil devido à perseguição política durante a ditadura militar. O pai, um jornalista, é forçado a deixar o país após a redação do jornal onde trabalha ser invadida. A família, liderada pela mãe grávida, busca refúgio na Bolívia, Chile e, finalmente, na França. A história é contada por Marcão, o filho mais velho, que relata as aventuras e desafios enfrentados pela família em seu exílio, enquanto tentam manter sua identidade cultural e lidar com as mudanças políticas que os afetam. Esse livro é de 1988, veja bem. Você acha que está fazendo sucesso aí nas escolas do Brasil? Acho improvável. Eu também acho. E por último eu vou comentar o caso da borboleta tíria, que também é da Lúcia Machado de Almeida, uma das grandes da coleção, né? Que também fez o Escaravelho do Diabo e todos os Xisto. Xisto no espaço, Xisto e o Pássaro Cósmico, Xisto era um astronauta, né? Xisto era legal. Eu achava Xisto... Sci-fi. Eu achava Xisto chato. Sci-fi, pô. Preciso dizer que o Xisto nunca me prendeu, o Xisto, mas era sci-fi, brasileiro, da Lúcia Machado de Almeida. E o Xisto fazia muito sucesso na coleção. Na sinopse do caso da borboleta tíria. A história envolve um mistério que desenrola num mundo onde os insetos podem falar e pensar. A borboleta tíria é o centro das atenções. E sua história serve como uma metáfora para refletir sobre a sociedade humana. A autora explora temas como crítica social e a reflexão sobre o mundo em que vivemos, utilizando a fantasia para abordar questões mais profundas. Você gostava da borboleta tíria? Não tenho nenhuma boa lembrança dela. Você não ficou amigo dela? Não. Entendi. E claro que com tantos anos de existência, a coleção Vagalume passou por reformulações e adições ao longo dos anos. Em 1999 foi lançado esse selo, o Vagalume Júnior, que é focado em leitores mais jovens. E em 2015, 10 títulos clássicos foram relançados em edições comemorativas. E até 2021, a série contava com mais de 8 milhões de exemplares vendidos. Um dado que eu troquei, mas foi o único que eu achei, para falar bem a verdade, porque só a Ilha Perdida teve mais de 5 milhões de exemplares vendidos. E assim, os outros livros faziam muito sucesso. Então, eu acredito que esse dado é completamente furado, porém foi o único que eu encontrei.
E hoje ela foi reformulada após a venda da Ática para o grupo Somos Educação, mas ainda existe. Somos Educação? Que seria tipo Não grupo sei. do Partido Novo, isso? Não sei, é o grupo Somos Educação. A coleção Vagalume influenciou gerações de leitores brasileiros, sendo frequentemente usada em escolas como material complementar, em especial entre os anos 1980 e 1990. Por isso que, né, os títulos são lembrados por muitos como parte da infância e da adolescência de muita gente. Como no caso eu e o Danilo, a gente tem apego, né? E, para finalizar, eu disse que eu ia falar um pouco da Para Gostar de Ler. Não contente com a maravilha que foi a coleção Vagalume, o mesmo editor, o Jiro Takahashi, criou Para Gostar de Ler, que trazia crônicas de autores conhecidos para um público que estava se tornando leitor. Aliás, num parênteses, eu até li que, na verdade, o Afonso Romano de Santana entrou em contato com o Jiro, que morreu há pouquíssimo tempo, né? Faz pouquíssimo, 2 semanas, eu acho. Ele entrou em contato com o Jiro Takahashi porque ele achava que as pessoas não estavam lendo crônicas mais, tipo as do Rubem Braga e tal. E aí, o Jiro concordou e eles resolveram fazer esse experimento, que era lançar um livro de crônicas para um público juvenil. E aí eles criaram Para Gostar de Ler, que trazia crônicas de autores conhecidos para um público que estava começando a se tornar leitor. Os primeiros 4 exemplares tinham como cronistas nada menos do que Rubem Braga, que é o pai da crônica brasileira, Fernando Sabino, Ah, Fernando Sabino. que casou com a Zélia, Uma paixão. Palu Mendes Campos e o Carlos Drummond de Andrade. E foram um sucesso absoluto de vendas. O primeiro exemplar saiu com 100 mil de tiragem, o que é, tipo, absurdo. E foi seguido de uma nova tiragem de 150 mil exemplares, que é uma coisa, tipo, em mercado brasileiro, editorial, é, tipo, muito, muito, muito. E essa coleção se baseava muito em crônicas e contos curtos, e foi se adaptando e crescendo, e acabou com 47 livros, entre coletâneas de vários autores e algumas de um único autor. Você gostava da Para Gostar de Ler, não? Sim, eu li bastante coisa. Não lembro de cabeça tudo, mas eu li algumas coisas assim. Eu, assim, Para Gostar de Ler, pra mim, automaticamente já vem aquela imagem da capa que era um pintinho, que eu não sei porquê, eu não nem lembro por que a capa era um pintinho, mas era, tipo, automaticamente. Mas foi também um grande sucesso editorial. E essa foi a história de um pouquinho do mercado editorial brasileiro de 2 coleções de extremo sucesso. Você já conhecia, sente saudades desse tempo? Ah, claro que eu conhecia, né? Tô Claro metade que eu do conhecia. episódio falando aqui. Uhum. Mas, assim, não sinto saudade necessariamente porque elas estão aí ainda, né? Elas estão aí. Mas eu acho que, assim, elas foram muito importantes, assim, porque elas eram uma novidade, na verdade, Sim, foi do uma- jeito de é. você apresentar a literatura. Né? Foi um marco mesmo, assim, porque, assim, na verdade, foi essa formação, né? Que enquanto você pega o mercado editorial ali também, e teve todo o boom quando descobriram que adolescentes e pré-adolescentes eram um mercado consumidor Sim. terrível. Mas né? isso acho que foi depois já, foi na década de 90 que eles descobriram que o mercado... Não, mas isso vem você pegar toda a formação do cinema americano de adolescentes que começou ali no final dos sim. anos 70, 80. Isso, sim. Então, É assim, que era um grande nicho de mercado, né? É que eu tava pensando lá, tipo, no Folhetim, que já foi nos anos 2000 já, né? que surgiu. No final dos anos 90. né? Quando eu trabalhei eu trabalhei na Folha, entrei lá em 94, já tinha o Folhetim. Já tinha? Então, Já tinha, era antes, eu acho que começou no comecinho dos anos 90. anos 90 e tal. E aí teve esse boom realmente de criar para esse público pré-adolescente, adolescente. E eu acho que uma das grandes coisas da coleção Vagalume é que ele tinha esses livros de mistério simples, né? Sim. Que eram tipo uns Agatha Christie para criança, assim. Eu acho que talvez hoje em dia, quando você pega assim, a evolução desse, principalmente quando começou a chegar as coisas gringas, tipo Jogos Vorazes, essas coisas, talvez esses livros sejam bobinhos demais para a nova geração, né? Mas eu li, assim, eu lembro que eu lia a coleção Vagalume, eu tinha 9, 10, 11. Aí com 12 anos, 11, 12 anos, eu já comecei a ler Agatha Christie. Ah, sim. Meio que incentivada por esses livros de mistério. Assim. Mas em teoria, que assim, se tinha, não era mostrado ainda, né? Assim, não tinha facilidade dessas Não. young adults, né? Não, jovens adultos na literatura. Agora, assim, eu passei da coleção Vagalume para ler Stephen King, né? Eu passei da coleção Vagalume para Agatha Christie. E depois pro Arthur Conan Doyle, e aí foi. E aí não parei nunca mais. Bem, e esse foi o episódio sobre a coleção Vagalume. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Bora. A coleção Vagalume, ela é uma coleção que nunca parou no tempo. O que chama muita atenção, né, e que facilita o trabalho do professor e chama a atenção dos alunos são os próprios títulos. O nome do livro, né? O nome do livro, ele convida o leitor
a ler aquele livro. Isso é fundamental para que a gente atraia os jovens para esse tipo de leitura. Recadinhos. Danilinho, você sentiu minha falta nos recadinhos? Não. Ah, como não? Foi mais rápido. Poxa, depois de 3 semanas eu voltei. E se a pessoa quiser falar pra gente que... Sentiu sua falta? Que sentiu minha falta. Olha E só. que esse podcast é um vagalume de iluminação na vida deles. Como Olha faz? aí, pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, pode ir no nosso site muitopior.com.br e deixar um recado por lá. Tá de áudio, tá? Pode procurar a gente nas redes, a gente tem o Instagram, o Facebook e o X-Twitter, ou os nossos canais no YouTube e no Spotify. Muito bom. E falando sobre o Spotify, vou começar por lá mesmo. No episódio da Guerra da Lagosta, o Maraquiká falou: adorei o episódio sobre as polacas judias no Brasil. Se vocês podem, me recomendem algum livro. Seria genial. Comenta aí, você que fez. Nossa, faz tempo. Eu preciso voltar nas minhas pesquisas. Mas no próximo episódio, talvez eu recomende o livro. Porque tem uma autora que ela basicamente estudou só isso. E foram os livros que eu li pra fazer esse episódio. Que eu acho que eu até cito, na verdade, no episódio. Leonilson. No Leonilson, ela falou: olá, super casal, um prazer ouvi-los, muito êxito sempre. Obrigado. No Hospital Colônia Barbacena, Rafa falou: vocês poderiam falar sobre o complexo psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, e o que aconteceu? Podemos. Aliás, eu ia jogar bola lá sempre. No Juqueri? É. O time que eu jogava lá em Jundiaí jogava lá de vez em quando. E aí era tudo as pessoas problemáticas, os internos assistindo a partida de crianças de 12 anos. Que doideira. Bem, tem os pinéis também, né, que são outro caso. Mas é um bom tema. Sim. No lado B do Rock anos 80, a Silvia Regina falou anos 80, os melhores. É. Pra quem? Depende, né? Não, eram bons. Pra gente foram ótimos. Musicalmente eu achei bom, assim. Mas, e a gente era criança também. No Rosmani Ramos, o Surjão Bandido, que foi um repost, o Wagner Vintage falou: um dos episódios mais divertidos de tão absurdo desse podcast. Que figura esse homem? Absurdo. Ele era zoado. Absurdo. Bandidão. Em 3 meses ele foi de... Nossa, foi uma vida. Voltando ao lado B do rock nos 80, o Leandro José falou: boa, conhecia muito dessas bandas. Que vocês se referiram ao Thomas Papon. É o mesmo que aparece no podcast da BBC Brasil? Ele mesmo. Já no YouTube, no episódio do Frei Tito e os Monstros da Ditadura, o Marlon Alves falou: meu Deus, o resultado de ter pessoas burras e más no poder. Quando é burro, usa o pouco que tem para fazer algo que preste, ou mesmo ser egoísta, pensar em si. Para mim são certos pontos inteligentes, mas aí ficou mais do que claro que fazem os burros que emulam a esperteza. Verdade. É, caquistocracia que chama, né? É. E no Leonilson ele falou: muito bom, ficou gripado antes de gravar os recadinhos? Fiquei. Você tava gripado, Danilo? Mais ou menos. Era mudança de tempo. Ficava assim. Enfim. Já no Rock dos 80, a Ludmila Klaroski, a Lud, mandou: episódio maravilhoso. Que bom que vocês lembraram do Gueto. Há uma música deles chamada Borboleta Psicodélica. Descobri, há não muito tempo, que existe uma rua em São Paulo com esse nome, no plural, Borboletas Psicodélicas. Não sei se há alguma relação entre as duas coisas, mas acho uma curiosidade divertidíssima. Entre as bandas punks, vale a lembrança dos Replicantes do Vander Wildner e a música Surfista Calhorda, um clássico lá. Também, boa. A Rua Borboleta Psicodélica na Vila Madalena. É, e tem também a Rua da Amargura, na Vila Mariana. Não, é perto da Wizard, também conhecido como Wizard. Bem, o Charles de Castro mandou: fala pessoal, seria possível um episódio sobre Luz del Fuego? Sim. Então, não só seria possível, como já existe. Vamos procurar. 106. No Twitter, o Cláudio Schubert e a Lauren mandaram beijos. Não, mandaram coraçõezinhos pra gente, curtiram os nossos posts. É isso aí. Salve, Cláudio Schubert. Já no Instagram, o Marcelo JV mandou: muito bom episódio. A evidente catarse rebelde pós-ditadura. Senti falta apenas do Ojeriza. E ia falar do Hanoi, mas vocês saíram com uma música deles. Totalmente demais. Não vou cantar, não. Já o Fabiano G. Silva falou: Kid Vinil, ilustre cedralense e primo do meu avô. Olha aí. Olha, temos alguém da família Vinil. Família Vinil. Olha, o Fabiano G. Silva é da família Vinil. Silva Rumi mandou: muito bom esse episódio, não conheço a maioria. Muito obrigada. Abraços, casal. Abraços. Você não conhece a maioria porque você é jovenzinha, Silva Rumi? Talvez? Olha aí.
Já o Alessandro A. Soares mandou: que massa esse episódio. Pior que Cascaveletes e The Fala, eu conheço bastante aqui no Rio Grande do Sul. Uma dica: Biquíni Cavadão lançou um disco em 2002 em homenagem aos anos 80. 2 músicas que vocês se lembraram estão nesse disco: Carta ao Missionário e Armadilha. Abraço. Então, não sei. Aquele momento, tipo, vou ouvir Biquíni Cavadão. Você não gosta do Biquíni Cavadão? Gostava, assim, sei lá. O Bruno, mais ou menos. O Bruno do Biquíni Cavadão era o namorado da minha professora de italiano. Olha aí. E depois ela casou com Ariel Palacios. Meu Deus. Olha só, que loucura. Já o Estraioto mandou: deliciosíssimo episódio. Voltei no tempo. Gueto era espetacular. Quem tocava eles em Curitiba era a Estação Primeira, a rádio. Eles estiveram diversas vezes no Aeroanta Curitibano. Gostava mais de Você Sabe Bem. Boa música. Olha, Aeroanta Curitibano me lembra que eu fui muitas vezes ao Aeroanta em Curitiba. Era do mesmo dono do Aeroanta Eu de acho São Paulo? que sim, era o Aeroanta. É nome espetacular, né? Aeroanta, sim. Era muito bom. Eu fui ao Aeroanta em São Paulo também, mas antes eu fui ao Aeroanta em Curitiba. E é isso. Tem mais algum recadinho? Não. E então ficamos por aqui essa semana. Um beijo Semana pra vocês. que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.